Vamos para mais uma aula aqui de análise de circuitos. Hoje o tema é capacitores, tá? Tenho aqui alguns vídeos sugeridos, tá? Se possível vocês os assistam para complementar a nossa aula. Então, os capacitores eles são componentes de dois terminais que exibem suas verdadeiras características somente quando ocorre a mudança de tensão ou corrente do circuito. Se não houver mudança, ele não vai exibir suas características, né? O capacitor ideal, ele armazena energia que lhe é fornecida em uma forma que pode ser retornada ao sistema, né? Então ele tem uma semelhança aí com a bateria, né? Ele armazena energia, depois ele retorna essa energia ao sistema. Aqui nós temos o arranjo de um capacitor. Como vocês podem ver, ele sempre vai ser formado por duas placas condutoras, e no meio dele haverá um elemento chamado dielétrico, tá? Um meio chamado dielétrico. Essas duas placas condutoras aqui são chamadas de armaduras, tá certo? Chamadas de armaduras. E esse dielétrico, ele sempre é um material isolante, tá? Material isolante. Então, o dielétrico é um material isolante. Então, ele pode ser papel, pode ser vidro, óleo, cerâmica, entre outros. Quando o capacitor está carregado, as placas adquirem carga de mesmo módulo, porém de sinais opostos. Então nós temos que ter ali um fluxo de cargas, né? Nós temos que ter um potencial, uma diferença de potencial. Então nós temos aqui gerado um positivo e um negativo, tá? Dessa forma, nessa primeira armadura aqui nós teremos mais que, e aqui nessa segunda armadura nós teremos menos que. Só que quando a gente for se referir aqui a carga Q de um capacitor, nós vamos nos referir somente ao módulo de uma das placas, tá? Ou seja, o que é módulo? O módulo sempre é positivo. Então, o módulo de mais Q é Q positivo e o módulo de menos Q é Q positivo, tá? Então, quando nós estivermos falando que o capacitor tem, por exemplo, uma carga de 3 microcoulomb, significa que ele tem mais 3 nessa placa e aqui ele tem menos 3 nessa outra placa, tá? Então ele tem mais em uma e menos na outra. Nos cálculos nós vamos utilizar o módulo de uma das placas, tá certo? Devido a essas cargas localizadas aqui nas placas, né, nós temos uma diferença de potencial, né, que é justamente a tensão em cima do capacitor, tá? Então esse V aqui é a nossa DDP devido ao positivo e negativo. A carga vai ser diretamente proporcional a essa tensão, ou vice-versa, né? Tensão diretamente proporcional à carga. Quem que vai fazer essa proporcionalidade é esse C aqui, ó, tá? Esse C é uma constante que depende de cada capacitor. Ela é chamada de capacitância. Aqui nós temos aqui as simbologias e unidades utilizadas, tá? Então, o mais comum que você vai ver em circuitos será esse tipo aqui e esse outro aqui, tá? Então esse aqui você vai ver muitos circuitos, esses dois tipos, tá certo? Esse aqui também. Então, aqui quando o capacitor não for polarizado, o que significa isso? Que você pode ligar ele o positivo, ele não tem terminais indicados com positivo e negativo. Aqui quando for um capacitor polarizado, que vão ser aqueles capacitores que tem o positivo e o negativo indicados, tá? Então, o capacitor polarizado tem. Então, obviamente, esses capacitores polarizados só podem ser ligados no sentido correto,
tá? Enquanto que os capacitores não polarizados, eles podem ser ligados em qualquer sentido. Nós teremos aqui também esse daqui que é chamado de capacitor variável, né? Então, geralmente os elementos na eletricidade que tem essa seta assim, ó, eles são variáveis, tá? Você pode variar. Esse aqui é um outro tipo também de capacitor variável, tá certo? Então, a unidade de capacitância é o coulomb por volt, tá? Coulomb por volt ou Faraday. O que a gente vai usar mais, o que vai ser mais comum, vai ser Faraday, tá? Então você não vai encontrar, muito difícil você encontrar utilizando essa unidade Coulomb por volt, né? A unidade que você vai encontrar Faraday, né? Essa Coulomb por volt vem da Q é igual a CV, né? Que a gente acabou de ver. Se a gente fizer uma operação matemática, a gente vai ver que C é igual aqui sobre V, né? E essa aqui a gente sabe que é dada em coulombs e essa aqui de baixo a gente sabe que é dada em volts. Então, nós temos aí coulomb por volt, né? Porém, você pode usar aqui somente a unidade Faraday, tá? Faraday, em homenagem ao cientista que estudou essas propriedades dos capacitores. Vamos ver aqui dois exemplos. Se 82,4 vezes 10 a 14 elétrons são depositados sobre a placa negativa de um capacitor por uma tensão aplicada de 60 volts, calcule a capacitância do capacitor. Então vamos ver. Nós temos aqui um capacitor e estão depositados 82,4 vezes 10 a 14 elétrons sobre a placa negativa. Então nós temos aqui a placa positiva. Aqui nós temos aqui tá certo? Então aqui nós temos aqui a quantidade de elétrons, que eu vou botar aqui como um N, número de elétrons igual a 82 vezes 10 a 14, né? Então aqui com esse N eu posso calcular a carga, que é igual a NE, onde é a carga elementar. Vai ser igual a 82,4 vezes 1,6 menos 19. Aí utilizando a calculadora, nós chegaremos a 1,318 vezes 10 a menos 3 coulomb. Já a tensão, nós temos aqui a carga, né? Já a tensão vale 60 volts. Dessa forma, a nossa capacitância vai ser igual a carga dividido pela tensão. Que se a gente pegar e dividir aqui, esse aqui, dividir por 60, dividir por esse aqui, ó, tá? Vamos dividir um pelo outro. Nós chegaremos aqui a Q igual a 2, aproximadamente 2,2 vezes 10 a menos 5 Faraday, tá? Ou geralmente ele vai ser expresso assim, ó, 22 microfaraday. Então, vai ser muito comum você encontrar capacitores de 22 microfaraday, de nanofaraday, tá certo? De picofaraday. Muito difícil encontrar capacitores de milifaraday, tá? Então, geralmente é micro, nano, pico. Vamos ver aqui esse outro. Se 40 volts são aplicados através de um capacitor de 470, então 40 volts são aplicados no capacitor de 470 microfaraday. Calcule a carga nas placas. Então novamente nós temos aí, né, capacitor
nós temos aí a tensão aqui, a tensão que cai entre eles, entre as placas. 40 volts, certo? E nós temos aqui a capacitância dele igual a 470 microfarad. Então nós temos esses dois dados aqui, ó, né? Então a carga é igual a CV. A carga vai ser igual a 470 vezes 40. Multiplicando os dois, nós teremos aí 0,0188 coulombs ou 18,8 milicoulombs. Intensidade do campo elétrico no interior das placas do capacitor. Bom, como nós temos dois potenciais diferentes, causados por cargas depositadas nas armaduras de polaridades diferentes, nós teremos ali um resultante campo elétrico, tá? Esse campo elétrico ele vai depender da tensão entre as placas e da distância entre elas, tá certo? Então nós teremos aqui, ó, as placas do capacitor, tá? Nós teremos aqui uma distância entre elas. E aqui, ó, nós teremos entre eles aqui, né? Nós teremos uma tensão, que é V, né? Lembrando que V é igual o potencial positivo menos o potencial negativo, né? Que é gerado pela carga positiva e aqui gerado pela carga negativa, tá? Então, sobre o capacitor, nós temos uma distância entre as placas e nós temos uma tensão que cai sobre ele. Dessa forma, o campo elétrico, tá? O campo elétrico, ele vai ser dado pela tensão dividido pela distância, né? Então, esse cara aqui, ó, é o campo elétrico. Esse aqui, ó, é a tensão. E esse aqui é a distância entre placas ou armaduras. Unidades: campo elétrico, volt por metro. De tensão sempre vai ser o volt. E dessa distância a unidade vai ser metros, tá certo? São as unidades do Sistema Internacional de Unidades. Bom, como eu já disse, né, os dielétricos são meios materiais isolantes, né, os quais armazenam elétrons em um determinado volume, tá? Então, são meios isolantes que armazenam ali elétrons. Já a permissividade de um material é uma propriedade dos materiais que é associada com a quantidade de cargas elétricas que podem ser armazenadas em um determinado volume, né? Então, a permissividade é a característica do dielétron, tá? Permissividade é a característica do dielétron. Ela é medida em farads por metro. Farads por metro. A permissividade no vácuo, ou espaço livre, é denotada pelo símbolo epsilon, tá? Letrinha grega, epsilon, O. Seu valor é 8,85, né? Vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Obviamente, todos os materiais possuem permissividade maior do que a do vácuo. Já a permissividade relativa, que é a que nós vamos utilizar para a construção do capacitor, também é chamada de constante dielétrica do material. Ela é simbolizada aqui pela letra grega epsilon com o indicador R, tá? O sufixo R.
Então, εr, estou falando de permissividade relativa ou constante dielétrica do material. A permissividade relativa pode ser calculada pela fórmula. Então, essa aqui ela é igual ao epsilon, que é a constante permissividade do material, né, do meio, sobre o EO. Mais comum, para você entender melhor, tá certo? Então, ela é calculada assim, né? Mas nós teremos sempre uma tabela dos materiais com a permissividade relativa já, que é essa tabela que vocês estão vendo aqui do lado. Observem, por exemplo, no vácuo a permissividade relativa é 1, né? Porque a permissividade no vácuo é igual à permissividade no vácuo, que é essa daqui, né? Não vai ter diferença, então ela é 1. No ar, ela é aproximadamente 1, ou seja, é aproximadamente a relatividade no vácuo, né? Mas se a gente estiver falando, por exemplo, do óleo, o óleo, a permissividade é 4. Dessa forma, qual vai ser a permissividade desse meio aí que está entre as placas? Vai ser, vou botar um índice aqui, ó. Vai ser igual a EO vezes ER. O EO a gente viu que é 8,85. E esse ER aqui, ó, vale 4. Então aqui nós teremos 8,85 vezes 4. Nós teremos 35,4 vezes 10 a menos 12. Então essa é a permissividade relativa, né? Então geralmente você vai ter uma tabela da permissividade relativa, tá? E você com essa tabela você vai calcular a permissividade do meio, que é representado pela letra epsilon, que ela também é chamada de constante de rigidez dielétrica do meio, tá? Constante de rigidez dielétrica do meio. Em muitas literaturas é também definida pela letra K. Então, dependendo do livro de eletricidade que você estiver estudando, talvez você veja aí no lugar do epsilon a letra K, mas ela vai continuar sendo isso aqui, tá? Então, na construção do capacitor, a gente observou, quando se estudava o capacitor, foi observado que quanto maiores as placas, ou seja, quanto maior o aumento a área, né, nós temos um maior armazenamento de cargas, tá? Então imagine, se tiver uma placa aqui, ó, com essa área aqui, nós temos aqui um armazenamento de cargas. Porém, se você aumentar essa placa, você pode armazenar muito mais cargas. Então a gente tem um aumento aqui. E quanto menor essa distância, maior a capacitância. Então foi observado também que quanto menor essa distância aqui, ó, quanto menor essa distância, tá? A capacitância era maior. Então foi feita uma relação entre os dois, tá? Para balancear essa relação foi colocada uma constante, e essa constante nada mais é que a permissividade do meio, ou a constante de rigidez dielétrica do meio, tá? Dessa forma nós chegamos na seguinte equação: C, que é a capacitância, é igual ao E que a gente acabou de estudar, né? Lembrando que essa permissividade vai ser igual a relativa vezes EO. Você vai ter que ver qual é o material para poder achar se é epsilon, né? Na verdade tô falando E, mas é o epsilon, né? Que é aquela letra grega epsilon. Nós teremos aqui a área, né? Quanto maior a área, maior a capacidade aí de depositar elétrons nas armaduras, né? Então essa aqui seria a área.
E aqui nós temos a distância, né? Distância dada em metros, tá? Essa distância é a distância entre placas, tá certo? A distância entre placas. Quanto à energia armazenada em um capacitor, o que essa energia vai representar? Essa energia que é armazenada no capacitor, ela vai representar o trabalho necessário, tá? Para carregar o capacitor. Se nós lembrarmos aqui que Q é igual a C vezes V, nós temos esse gráfico aqui que representa a carga em função da tensão no capacitor. O trabalho, a energia potencial aí necessária, né, o trabalho para depositar ali os elétrons, a carga, né, ela vai ser igual à área dessa figura, que é um triângulo retângulo, tá? E no triângulo retângulo, a área é igual à carga, a base, né, vezes a altura dividido por 2, base vezes altura dividido por 2, que é isso aqui. Como Q igual a CV, a gente pode substituir no lugar desse Q aqui, ó, tá? E nós chegaremos a CV ao quadrado sobre 2, né? Então nós temos aí duas equações para você calcular a energia potencial elétrica de um capacitor. Vamos ver aqui um exemplo. Um capacitor ligado aos terminais de uma pilha de 3 volts adquire carga de 6 microcoulombs. Calcule a capacitância do capacitor. Então, observe que a tensão no capacitor é igual a 3 volts, né? E a carga dele 6 microcoulomb, tá certo? Então essa daqui é a carga, né? E essa daqui é a tensão. Calcule a capacitância, né? Então C é igual a Q dividido por V, né? Então você pode lembrar sempre que Q é igual a C vezes V, tá certo? Então só dividir os dois aí, 6 vezes 10 a menos 6 dividido por 3, que vai dar 2 vezes 10 a menos 6, né? Ou 2 microcoulomb, né? Que já tá aqui, ó. Então, C igual a Q sobre V, que é igual a 6 vezes 10 a menos 6 sobre 3, que é 2 vezes 10 a menos 6 Faraday, que é igual a 2 microcoulomb. Se o mesmo capacitor for ligado a uma pilha de 1,5 volts, então mudando a tensão, qual será agora a sua capacitância e a carga elétrica adquirida? Qual será agora? Então, observe que a capacitância ela não muda, né? A capacitância ela depende de quem? Depende do material, tá, pessoal? A capacitância ela depende do material, das características do material, de área, distância e do que está sendo usado ali para fazer o meio de elétrico, tá certo? Então ela não muda, ou seja, nós temos a mesma capacitância aqui. Então você vai ter aqui, agora na letra B, uma pilha de 1,5 volts, porém a capacitância não muda, não muda. Dessa forma nós temos aqui o C e nós temos o V, né? Então, Q é igual a CV, né? Eu vou chamar aqui de linha, tá? Para mudar da letra A, tá certo? Então, Q linha vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6 vezes 1,5. 3, que é igual a 3 microcoulombs, tá certo? 3 microcoulombs. Aqui nós temos outro exemplo, um desfibrilador clínico utilizado por uma equipe cardiológica de emergência formado essencialmente por um capacitor de capacitância 70 microfarads que opera na tensão de 5.000 volts. 5.000 volts, tá? Então nós temos aqui capacitância, nós temos aqui tensão.
Calcule a energia armazenada num capacitor. Então nós vimos que a energia armazenada, né, a energia elétrica, ela é igual a CV ao quadrado dividido por 2. Fazendo essa conta, tá? Fazendo essa conta, ó. Então, nós temos aqui C, 70 vezes o V ao quadrado. V ao quadrado, né? Então, deixa eu colocar aqui 70 C vezes o V ao quadrado dividido, tudo isso dividido por 2, cujo resultado será 875 joules. Se 265 joules de energia calculado aqui, ó, se 265 joules de energia do item anterior for transferida em 2 milissegundos, né? Então essa questão aqui já é uma questão de potência, tá certo? Lá que você estuda em física. Então não tem muita necessidade de você aprender, né? Mas como vocês estão estudando eletricidade, e eletricidade também é física, então a potência, ela sempre é energia dividido pelo tempo necessário para consumir energia, né? Então observe, se nós dividirmos aí os dois, chegaremos a essa potência de 137,5 kW. Geralmente os capacitores são definidos em duas categorias, tá certo? Os fixos e os variáveis. Vocês vão ver capacitores ali de vários tamanhos, vários formatos, tá? Em geral, quando a gente está falando do mesmo tipo de capacitor, quanto maior a capacitância, maior o tamanho físico do capacitor, tá certo? Então, quanto maior a capacitância, maior o tamanho do capacitor, tá? Então, aqui os primeiros tipos, né, são muito importantes, você vai ver muitos circuitos, são os capacitores eletrolíticos, né? Eles são fáceis de identificar por seu formato, então observe, vocês já devem ter visto isso em algum circuito, tá? Os capacitores são eletrolíticos, né? E ele tem informações aqui no seu invólucro, ó, tensão máxima de operação, eles têm a informação da capacitância, tá? Capacitância, tensão máxima de formação, tá certo? Alguns também vêm dizendo a temperatura que eles podem trabalhar, tá? E o principal, eles vêm com uma polaridade indicada, tá certo? Uma polaridade indicada, ó. Vocês podem ver, né? Esse tracinho é a polaridade do capacitor, né? Então ele diz aqui, ó, polaridade negativa. Também nós podemos ter esses terminais aí indicados por exemplo, o positivo indicado por mais, quadrado ou triângulo, tá certo? Esses capacitores, eles têm um nível de trabalham com níveis de tensões até menores que outros tipos, porém eles possuem valores de capacitante mais altos, tá? Então, para um capacitor desse tamanho, eles têm uma capacitância muito boa. Então aqui estão representados alguns tipos, tá, de capacitores eletrolíticos, tá certo? Terminais radiais, tá? De terminais axiais, tá certo? Então aqui, terminais radiais é o mais comum, mas eles podem ser de terminais axiais também, né? Então, terminais axiais, aqui terminais radiais. Encapsulado, né? Então você vai ver muitos circuitos integrados em circuitos de montagem de superfície, né? Que eu quero dizer, aquele SMD. Você vai ver aqui, ó, esses dois tipos, tá? E esse aqui que tem os terminais para parafusar, tá certo? Então esse aqui tem um terminal preparado para ser parafusado. Capacitores de filme, poliéster, lâmina, polipropileno ou teflon.
Esses capacitores usam um processo de enrolamento ou empilhamento para aumentar a área de superfície, né? Então eles usam um processo aqui que você vai empilhando, tá? Vai empilhando. Dessa forma ele vai aumentando ali a área de superfície, como você pode ver, ó, lâmina mica, lâmina mica, lâmina mica, tá certo? A faixa típica para trás capacitores é de 100 picofarads a 100. Aqui eu acho que tem um errinho aqui, tá, pessoal? Aqui é microfarad, tá certo? Microfarad. Tensões de trabalho podem variar de alguns poucos volts a 2000 volts, tá? Então aqui estão representadas aqui 3 maneiras de aumentar a área do capacitor, né? A primeira é chamada por enrolamento, você pode ver que elas estão enroladas aqui. A segunda por empilhamento, tá? Estão empilhadas. E a terceira, letra C, por inserção. Capacitores cerâmicos, esse aqui também são muito comuns, tá? Na verdade, todos esses são muito comuns, né? Então, capacitor cerâmico você deve conhecer já também. São chamadas de capacitores de disco e usam dielétrico de cerâmica, né? Então, parece um disquinho e dentro nós temos o dielétrico de cerâmica, né? Nós temos o revestimento, por fora aqui o revestimento fenólico. Nós temos os eletrodos, né? Que são as armaduras, tá? Os eletrodos, tá certo? E nós temos aqui no meio o dielétrico cerâmico. Dielétrico cerâmico. Eles variam tipicamente de 10 picofarad a 0,047 microfarad, com altas tensões de trabalho que podem chegar a 10 kV. Então observe, mesmo trabalhando aí com capacitâncias pequenas, sobre eles pode decair uma tensão muito alta, né? Capacitores de mica. Então esses capacitores eles usam dielétrico de mica, que pode ser monolítico, tá? Chip único ou empilhado, tá certo? Então uso dielétrico de mica, que pode ser monolítico ou empilhado. Possui tamanhos relativamente pequenos, né? Você pode ver aqui nesse desenho que nós temos aqui uma moeda e aqui nós temos os capacitores, né? Então você vai ver muito esses capacitores montados em superfície, né? SMD também. Variam em valor de 2 picofarads a muitos microfarads, com tensão de trabalho de até 20 kV, tá? Então aqui nós já temos aqui alguns maiores, né? Que tem aí uma capacitância maior. Então quanto maior o tamanho, quando está falando do mesmo tipo de fabricação, maior a capacitância. Capacitores a óleo. Então os capacitores a óleo são usados em aplicações industriais, como soldagem. Então você vai ver ali máquinas de solda, né? Linhas de suprimento de alta tensão, proteção contra surtos, correção do fator de potência, né? Então você vai ver na fábrica, né? Fator de potência. Em fábricas é cobrado uma potência que a gente chama de potência reativa, tá? Que não é cobrado na residência, mas em indústrias é cobrado esse valor. E para você regular, diminuir o valor desse tipo de energia cobrada, você cria ali bancos de capacitores, tá? Bancos de capacitores, tá certo? Eles servem para melhorar o fator de potência. E aqui nós podemos ver, né, como eles são. Aqui é um banco de capacitor, tá certo? Você pode ver o tamanho deles, né? Então eles são aplicados aí para altas tensões, por exemplo, né? Capacitor variável. Então, o capacitor variável ele vai ter que ter uma capacitância variável, obviamente. Eles vão poder ser modificados aí até um certo limite, né? Então, aqui, por exemplo, né, nós temos um capacitor AA, tá? Que era muito utilizado no começo
de rádio, né? Dos rádios amadores, etc. Começo da comunicação, praticamente por rádio, né? Então aqui tem umas chapinhas aqui, ó. Não sei se dá pra ver. São separadas por ar, tá? Então as armaduras são separadas por ar. Então você vai diminuindo aqui a distância entre as armaduras, tá certo? Diminuindo entre positivo e negativo. Você pode alterar isso mecanicamente, tá? Então esse aqui é um capacitor variável. E um outro que é muito comum, você já deve ter visto o circuito, né? Que tem esse negocinho aqui, ó, tá? Que é o trimmer, né? Trimmer variável, tá certo? Então o trimmer nada mais é que um capacitor variável, capacitor variável. Então, através da associação entre três capacitores variáveis, nós temos aqui que nós chamamos de trimmer, tá? Verificação de capacitor. Então existe um dispositivo que é chamado de capacímetro, né? Alguns multímetros, os melhores multímetros, né, os mais caros, eles possuem essa função, capacímetro, na qual você pode medir o capacitor, né? E aí você pode ver se ele está funcionando, se ele está de acordo com a indicação dele, né? Você pode descobrir qual é a capacitância dele, tá certo? Mas se você não tiver esse capacímetro, e se você tiver apenas um multímetro comum com medição de resistência, você pode saber somente se ainda o capacitor está bom, tá? Como que você vai fazer isso? Bom, como você já viu, o meio dielétrico ele é um isolante, então você vai testar a resistência dele. Você vai testar se ela der uma resistência infinita, né? Que não dá para medir, você vai ver que ele ainda tá bom, né? Se ela medir alguma coisa, se medir mesmo que seja alta, um mega ohms, alguma coisa, então você já sabe que esse capacitor ele já não está em bom estado. Variação de corrente no capacitor. Observe, nós estamos estudando a relação entre carga, né, e tensão, porém já considerando o capacitor carregado. Mas nos capacitores, essa carga não acontece instantaneamente, né? Ela ocorre de acordo com essa equação aqui, ó, tá? De acordo com essa equação aqui, né? Mais precisamente, ela é uma relação diferencial, tá certo? Diferencial, tá? No qual aí você vê que a relação entre tensão, capacitância e corrente são relações, né, variáveis ali em função do tempo. Essa é a equação que representa como que a energia é armazenada ali e descarregada do capacitor, tá? Como ela não é armazenada instantaneamente, nós temos que compreender também como que ocorre esse processo de armazenamento de energia, tá? O tempo em que ocorre, o período em que ocorre o armazenamento de energia ou descarga dessa energia do capacitor é chamado de transitório, tá certo? Esses transitórios, né? Quando a gente fala esse transitório do capacitor, a gente está falando do período que a energia é armazenada no capacitor ou descarregada, né? Dessa forma, ele é dividido em duas fases, né? Carga, nós temos transitórios de carga e transitórios de descarga, tá? Primeiramente, vamos estudar a fase de carga no circuito RC. Circuito RC. Então, o circuito mais simples para nós estudarmos a carga do capacitor é o circuito RC. O circuito RC, né? Então, estamos falando aqui também de uma corrente contínua, tá? Esse circuito aqui ele vai ser formado por uma fonte de tensão contínua, uma chave, um resistor sobre o qual cai a tensão VR e o capacitor sobre o qual nós temos VC e IC, né? De forma que IC será igual a C vezes D VC dt, tá? Então essa vai ser a relação. Com essa relação nós vamos estudar, né? Como se trata aqui de um artifício matemático que
vocês não possuem aí nesse curso de subsequente, eu não vou demonstrar exatamente como chegar à fórmula final, tá? Mas se vocês tiverem interesse, tem vários vídeos no YouTube, tá certo? Só que para assistir esse vídeo vocês têm que aprender um pouco sobre cálculo diferencial integral, né? Então vamos prosseguir apenas com a ideia, apenas aqui com a teoria sobre o carregamento, tá? Nesse tipo de circuito RC. Então, quando a gente fechar a chave aqui, ó, quando a gente fechar a chave, vai circular a corrente, né? E ela vai começar a ser armazenada no capacitor, tá? Então nós teremos um gráfico aqui de VC, tá certo? VC em função do tempo, né? Como que essa energia vai ser armazenada em VC, tá certo? Como essa energia vai ser armazenada em VC. Então observe, se vocês observarem, esse aqui é o gráfico que representa. Então ela não é armazenada instantaneamente, ela tem aqui um período, né? Ela tem um período que ela vai aumentando até chegar em R. O que que acontece? No momento que você liga aqui, ó, a chave, a tensão VC é igual a zero. Nesse exato momento, a tensão VC ela é igual a zero, né? Após algum tempo, ela vai ser igual a E, né? Na verdade, ela nunca chega em E, ela chega aproximadamente E, tá certo? Quando ela chegar em E, a corrente vai parar de circular no circuito, tá? Então, por isso que é importante compreender como que funciona o capacitor, tá? Então, aqui, ó, para todos os efeitos, quando t igual a zero, no momento em que é fechada a chave do circuito, VC é igual a zero. E a corrente que atravessa o circuito é E sobre R, tá? Então, logo quando você fecha o circuito, é como se ele estivesse em curto. É como se você tivesse a fonte, o resistor e o capacitor ele fosse um curto, tá? Então isso no tempo igual a zero para corrente contínua, tá? Para corrente contínua. Entretanto, quando t igual a tal, tá? Isso aqui é uma letra grega também chamada de tal minúsculo, né? Esse é o tal minúsculo. Esse tal ele é chamado de constante de tempo do circuito, tá? Ele é igual a R vezes C, tá certo? Então esse tal é a constante de tempo do circuito. Para esse circuito RC, ele é igual a R vezes C, né? É uma letrinha assim, mais ou menos. R vezes C, tá? Constante de tempo do circuito. Constante de tempo do circuito. RC, tal é igual a RC. Quando tal é igual a RC, o VC ele é 0,0632 vezes E. Ou seja, quando tal é igual a RC, ele é 63,2% da fonte. E a corrente que atravessa o circuito é muito menor, tá? Então a corrente no começo ela é V sobre R, depois a corrente vai diminuindo e a tensão em cima do capacitor vai aumentando. As condições de contorno descritas podem ser representadas matematicamente por. Então, essa daqui é chamada de equação de carga do capacitor, tá? Então, o VC, né? Ele vai ser igual ao E, que é a tensão da fonte, vezes 1 menos o exponencial elevado a menos t sobre tal, tá? Esse tal, esse t aqui que a gente vai utilizar, ele vai ser sempre um múltiplo de tal para montar os gráficos, tá certo? Então, a gente vai usar o t, tá? A gente vai usar o t igual a 1 tal, t igual a 2 tal, t igual a 3 tal, tá certo? Etc, né? Para você que tem uma habilidade maior em matemática, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, eu vou botar aqui, ele também pode ser escrito dessa forma, tá? Pode ser 1 sobre E elevado a menos T sobre... Deixa eu dar um zoom aqui. 1 sobre E sobre tal, tá? Então também pode ser escrito assim, tá certo? Mas isso são artifícios matemáticos, né? Aqui eu tenho algumas variações de E, né?
E elevado a menos 1 é igual a 1 sobre E, que é igual a isso aqui, ó. E elevado a menos 2 é igual a isso aqui. E elevado a menos 5 é igual a isso aqui. E elevado a menos 10 é igual a isso aqui. E elevado a menos 100 é igual a isso aqui. Então, o que que acontece? Quanto mais o tempo se passa, mais próximo chega de E, tá certo? Mais próximo chega de E. No infinito, né? No infinito ele chega a E, tá certo? Então, no infinito ele chega a E. O que que a gente considera para efeitos práticos? Para efeitos práticos, a gente considera o seguinte, ó, que a tensão através de um capacitor em um circuito CC é essencialmente igual à tensão aplicada após 5 constantes de tempo da fase de carga, tá? Então observe aqui, ó, primeira constante de tempo 63,2%. Segunda constante de tempo, né? O que que seria isso? Seria T igual a 2 tal, ou seja, T igual a 2 vezes R vezes C, né? Seria a segunda constante de tempo. Nós temos 86. E quando chegarmos a 5 constantes de tempo, tá? 5RC, nós teremos 99,3% de tensão da tensão da fonte no capacitor, né? Então observe, quando a gente fechar a chave, né? VC aqui, ó, VC mais menos VC. Quando a gente fechar a chave, o VC é zero, tá? Mas após 5 vezes RC, esse VC aqui, ó, ele já é 99,3%, né? Então, a partir desse momento, a gente considera que esse circuito ele vai estar aberto, não vai ter mais corrente. A tensão já se acumulou aqui no capacitor, né? Dessa forma, a gente não tem uma diferença de potencial capaz de gerar corrente, tá? E a tensão no resistor já está próximo de zero, porque ela está toda aqui em cima do capacitor, né? Então, para efeitos práticos, nós consideramos que após 5 constantes de tempo, né, a tensão da fonte ela é igual à tensão do capacitor, tá? Na verdade, ela é 99,3%, porém, praticamente a mesma. Para a corrente elétrica, como vocês viram, né, a tensão em cima do capacitor vai aumentar, mas a corrente ela vai diminuir, porque no momento que ele liga, no momento que a gente fecha a chave, né? No momento que a gente fecha a chave, fechamos a chave, momento zero, fechamos a chave, ó, fechamos, pá, momento zero, T igual a zero. No T igual a zero, se você observar, o VC ele é igual a zero. Tá aqui, ó, VC é igual a zero. Aqui, ó. VC igual a zero, T igual a zero. O que que isso significa? Que aqui é como se tivesse um curto-circuito, né? Em T igual a zero, tá? Em T igual a zero, lembrando. Já você tendo isso, nós temos que a corrente, o I, ele vai ser igual ao E dividido pelo R, né? Então esse daqui, ó, T igual a zero, tá certo? Ó, pode ver, zero. Nós temos aqui o E sobre R. Só que quanto mais a tensão se transfere para o capacitor, mais vai diminuindo a carga. Mais vai diminuindo a carga, né? Então vai diminuindo a carga, não, quer dizer, vai diminuindo a carga no capacitor vai aumentando, né? A tensão no capacitor vai aumentando e a corrente do circuito vai diminuindo, né? Ou a corrente I, né? Ou que é a mesma IC, tá certo? É a mesma IC. Então, nós teremos esse gráfico aqui, ó. Podem ver que ela vai diminuindo. O que que a gente considera na prática? Que em 5 constantes de tempo, a corrente ela é zero, tá certo? Ou seja, em 5 constantes de tempo, a tensão da fonte já está
no capacitor e a corrente já é zero. Essa equação é a equação de descarga, tá? Ou de carga, né? Equação de carga para corrente, tá? Observe que a corrente inversamente ela vem de forma exponencial inversa da tensão em cima do capacitor, tá? Então, o IC é igual ao E dividido por R vezes o E exponencial elevado a menos T sobre tal. As calculadoras científicas têm esse exponencial aqui, tá? Então, o símbolozinho que tiver escrito exponencial é esse valor, que é igual ao número, é também chamado de número neperiano, tá? Número neperiano que vale 2,72 e mais milhares de casas aí, tá certo? Já para o resistor, nós teremos uma função similar à da corrente, porque a tensão no resistor vai diminuindo à medida que a tensão no capacitor aumenta, tá? Então, observe que nós teremos uma tensão similar. E aqui, na prática, nós temos o mesmo evento. Após 5 constantes de tempo, a tensão em cima do resistor é zero, tá? No tempo zero, a tensão em cima do resistor é igual a E, porque a tensão no capacitor é igual a zero, né? Então, quando T é igual a zero, nós temos que o VR é igual a E e o VC é igual a zero, né? Quando T é igual a 5 RC, nós temos que o VR é aproximadamente zero, né? Na verdade, não é zero, é 0,0067 e o VC ele é aproximadamente o E, né? Na verdade, não é também que ele é apenas 99,3%, né? Então, na prática, nós consideramos aqui, ó, 5 constantes de tempo, tá certo? Isso aqui é a equação da tensão em cima do resistor na carga, vezes o neperiano, né? O exponencial aqui, menos T sobre tal. Fase da descarga. Então, a fase da descarga nós teremos a mesma análise. Após o circuito carregado, é possível abrir essa chave aqui, tá? Então, imagine que o circuito já está carregado, né? Já está carregado e você vai abrir não, quer dizer, se eu estiver abrindo descarrega, a gente vai dar um curto-circuito na fonte, né? Então, aqui nós teremos a fonte, tá? A gente vai dar um curto-circuito na fonte. Vai dar um curto-circuito na fonte, tá certo? Dá um curto-circuito na fonte. E agora a corrente, né, vai descarregar, tá? Então vai descarregar em cima de quem? Do resistor, tá certo? Vai funcionar aqui como uma bateria, isso mesmo. O capacitor no ciclo de descarga vai funcionar como uma bateria, porém é uma bateria que descarrega muito rapidamente, tá? Muito rapidamente. Então nós teremos as equações, né, para a fase de descarga. Seremos as seguintes equações, tá? Nós temos aqui o VC, observe que agora o VC vai diminuindo, né? Temos a constante de tempo também. Nós temos aqui o VR, tá? E aqui o IC, tá certo? E aqui o IC. Essas serão as características do circuito RC, tá? Então observe. Carga. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse ciclo aqui, ó, quando a gente está falando do VC, né? Quando a gente está falando do VC, a gente está falando. A gente está falando aqui, vamos falar aqui do VC, ó. Quando a gente está falando do VC, a gente está falando de uma fase transitória de carga dessa forma e uma descarga dessa forma, né? Se a gente for alterando a chave, liga a chave, né? Depois dá o curto. Então, se a gente fizer um circuito mais ou menos assim, ó. Vou chamar isso aqui de S1,
Aqui eu vou botar uma S2. Aqui o resistor e o capacitor. Então observe, se eu ligo no momento da descarga, essa aqui está desligada, S2 desligada e S1 ligada, tá? S1 ligada. Então eu liguei S1, no momento da descarga eu vou ligar S1, então eu vou ter a carga do capacitor, consequentemente eu vou ter esse ciclo, tá certo? Esse ciclo. Já no momento 2 eu vou desligar isso aqui e vou fechar aqui. E aí eu vou ter esse outro ciclo de descarga, né? Fazendo repetidamente isso aí, nós temos esse gráfico, tá? Então 5 tal, nós temos aqui a carga completa e mais 5, 5 mais 5, né? 10 tal, nós teremos aqui a descarga completa, tá certo? Para a corrente, nós teremos aqui um efeito contrário, né? Nós teremos aqui, ó, corrente descarregando, depois ela dá um pico inverso e vai fornecendo, né, até zerar, tá? Então, a gente descarregando, fornecendo, descarregando, fornecendo. E para tensão em cima do resistor, nós temos tensão vindo da fonte em um sentido diminuindo, depois nós teremos uma tensão negativa diminuindo também vindo do capacitor, né, que é a hora que o capacitor vira bateria. Então a gente inverte a polaridade da corrente no capacitor, no resistor, e dessa forma nós teremos esse gráfico aqui. Observe que o gráfico tanto da corrente como da tensão em cima do resistor são similares, né? Por quê? Porque VR é igual a I vezes R, né? I vezes R. Algumas considerações. A tensão através de um capacitor não pode mudar instantaneamente. Então foi o que nós dissemos, né? A tensão no capacitor ela não muda instantaneamente, né? Existe ali o período que é chamado de período transitório. Um capacitor pode ser substituído por um circuito aberto equivalente assim que a fase de carga em um circuito CC tiver passado, tá? Então é o que eu falei. A gente tem lá o circuito, tá certo? Depois que ele é carregado, né? Depois que ele é carregado, o que que é carregado, né? É quando VC é aproximadamente Aí o que que acontece? A gente pode considerar que esse circuito aqui ele tá aberto, tá certo? Ou seja, é como se tivesse um ponto aberto aqui e aqui tivesse caindo a tensão, tá? Logicamente a corrente I nesse momento é igual a zero, nesse momento aqui, né? Né? Após, assim que a fase de carga estiver passada, tá? Então, após a fase de carga. Então a carga, aí ele carregou. Um capacitor tem as características de um circuito equivalente de um curto-circuito equivalente no instante em que a chave é fechada. Tá certo? Então, é como eu falei, no instante que a chave é fechada, a tensão em cima do capacitor é zero e a corrente é sobre R, tá? Então, o capacitor, no instante que ela é fechada, funciona como um curto-circuito, tá? O que é interessante entender aí para o capacitor, para entender aí alguns equipamentos eletrônicos, é que ele utiliza esse processo de carga e descarga, tá certo? De carga e descarga. Por exemplo, imagine uma onda senoidal da fonte, uma onda AC, né? Uma onda AC. Se você pegar essa fonte aqui, ó, e colocar um diodo retificador comum, esse diodo só deixa passar positivo, né? Então aqui, ó, vou chamar aqui de VL, né? Aqui vai ser AC, tá? Aí eu vou botar aqui VL aqui, vou chamar de VL. Então VL só vai ser isso aqui, ó. Vai ter isso, vai ter isso. Aí agora se você pegar e colocar um capacitor bem aqui, ó. Se você colocar um capacitor aqui, aí esse capacitor ele vai usar esse ciclo de carga e depois ele não vai descarregar. Aí vai fazer isso.
Então observe que aqui a gente já tem vai ter uma tensão já próxima da tensão contínua, né? Próxima da tensão contínua, tá? Então isso aqui é chamado de retificador de meia onda, tá certo? Retificador de meia onda. Então você vê aí a aplicação, já uma aplicação real do capacitor em eletrônica, tá? Vejamos aqui um exemplo, tá? Então, considerando o circuito, então observe o circuito. Nós temos um resistor de 8 kΩ, um capacitor de 4 microfarads. Nós temos VC, VR e C, a chave e a fonte de 40 volts. Calcule a expressão matemática para compor VC, VR e IC. Se a chave está fechada em t igual a 0 segundos, tá? Então, ele está supondo que a chave foi fechada aqui em t igual a 0 segundos. Faça o gráfico de uma forma de VC em função da constante de tempo, tá? Então ele tem a função da constante de tempo, tá certo? Então ele quer 1 tal, 2 tal, 3 tal, né? Lembrando que tal é igual a RC. Faça o gráfico da fórmula no VC em função do tempo. Então ele quer tanto a constante de tempo como do tempo, né? Então olha aqui. Primeira coisa que a gente calcula é o tal, tá? Então o tal ele é igual a R vezes C. Igual a R vezes C. Isso aqui é a constante de tempo. R é igual a 8K. C é igual a 4 micro, né? 8K vezes 4 micro dá 32 mili, tá certo? 32 mili. Lembrando que o K é 10 a terceira, micro é 10 a menos 6 e o mili é 10 a menos 3. O VC, então a gente tem lá aquela formulazinha lá, já que eu já passei para você, a gente só vai substituir, ó, o E40, né? E aqui no lugar do tal a gente vai botar 32, tá certo? Então essa daqui será a letra A, né? A letra A. Nós temos que fazer IC, tá certo? IC e também o VR, tá? Então a gente vai pegar essas fórmulas, né? Basicamente na letra A ele quer que você dê a expressão matemática. Então a gente vai pegar aquelas equações que eu deixei para vocês na explicação, né? VC sobre tal, substituir os valores, tá? E dar as equações, tá certo? Então aqui eu tenho uma, aqui eu tenho da corrente, tá? Observe, ó, é 40 sobre 8K, 5 mili vezes 5 miliampere, né? Então 5 miliampere vezes E elevado, né? Então IC é igual a 5 mili E elevado a menos T sobre 32 mili, tá? Então nesse assunto aqui será imprescindível, né, para você montar esse gráfico, será imprescindível o uso da calculadora científica, tá? Ou de algum software aí de computador para você montar esse gráfico, né? Existem vários softwares que você pode colocar a função e ele vai montar para você o gráfico. Então observe, o que a gente vai fazer aqui na letra B? Ele quer montar um gráfico em função de tal, né? Então isso aqui tudo seria a letra A. A letra A. E aqui nós teríamos a letra B, tá? Que é VC em função de tal, Então o primeiro tal, ele é o de 32 milissegundos, né? 32 milissegundos, né? O primeiro tal é igual a RC. RC deu 32 milissegundos, tá certo? Então 32 milissegundos, se você pegar, você vai pegar esse T aqui, ó, e substituir por 32 milissegundos, né? Então vamos fazer aqui, o VC igual a 40 vezes 1 menos E elevado a menos 32 sobre 32, né? Só que eles são iguais, né? Então quando eles são iguais, o que acontece? A gente divide os dois, né?
32 sobre 32. Eles são iguais. O que acontece? A gente vai dividir os dois, que vai dar 1. Vai dar 1, né? Então aqui vai ser menos 1. Aí, você vai ver aquela tabelinha lá, né? Isso, claro, se você não tiver calculadora. Mas se você tiver, você pode usar a calculadora aí. E elevado a menos 1 é igual a 0,3679. 3679. Então você vai substituir agora esse valor aqui, ó. Você vai pegar esse valor, você vai tirar ele, vai botar 0,367, né? 1 menos 367 vai dar 0, 1 menos 0,367, 0,633. Se você multiplicar agora 0,633 vezes 40, nós teremos 25,32 volts, né? Então aqui ele usou mais casa aqui nessa conta dele, por isso que deu esse valor. Mas como eu usei só 3, deu esse valor, tá? Mas não tem problema, essa variação de casa numérica não tem problema. O importante é você entender como que é montada esse gráfico, tá? Então aqui nós temos aqui, ó. Nós temos aqui um tal 25,8 volts. Para 2 tal, o que seria 2 tal? Seria 2 vezes isso, né? Para 2 tal, seria que o tempo é igual a 2 vezes 32, 64 milissegundos. Aí aqui, em vez de botar 32, você vai botar 64, tá? Fazendo a conta, será a menos 2. Teremos outro valor. E você vai chegar no 34,6 ou um número próximo disso. Até chegar no 5 tal, que é a hora que ele já está na prática carregado, tá certo? O 5 tal seria 5 vezes, ó, o 2 tal seria 64 milissegundos. O 3 tal seria 3 vezes 32, que seria 96 milissegundos. O 4 tal seria 4 vezes 32, que seria 128 milissegundos. E o 5 tal seria 5 vezes 32, que seria 160 milissegundos. Se você trocar o tal por milissegundo, nós temos a letra C, que ele quer que seja dado em segundos, tá? Então, letra B em função da constante do tempo e letra C em função do tempo. Agora, continuando aquele exemplo, agora vamos montar um circuito aqui para chavear, pegar essa chave e colocar nessa posição aqui, ó, tá? Então, já carregou. Primeiramente, carregamos o circuito. Depois que ele está carregado, nós vamos chavear para a posição 2. Fazendo isso, nós teremos o circuito de descarga. Agora, analisaremos a fase de descarga. Nós teremos aí a mesma constante de tempo, porque a constante de tempo depende somente do resistor e do capacitor. Aqui nós teremos que utilizar a equação de VC na fase de descarga, tá certo? E a equação de IC na fase de descarga também, tá? Descarga, observe o negativo aqui. Então, montando o gráfico, né, nós teremos aqui, ó, posição 1, carga. Posição 2, descarga, tá? Quanto à corrente, posição 1. Posição 2, que é na fase de descarga, tá? Então, essa aqui é a fase de carga, que é a fase de descarga. E VR parecido, né? VR muito similar. Então, é a mesma análise usando as equações para a fase de descarga. Então, vocês vão pegar aquelas equações, aplicar os valores que foram descritos no exemplo, tá? E resolver esse problema, tá certo? Essas respostas foram consideradas quando a gente está falando de da chave fechando no tempo igual a zero. Ou seja, a gente está falando que o circuito ele liga,
no momento em que o capacitor está totalmente descarregado, né? Porém, pode haver situações em que quando você ligar a chave S1, a chave na posição 1 para carregar o circuito, esse capacitor ele esteja com alguma carga, né? É nessa hora que utilizaremos a equação universal para a resposta transitória de um capacitor, tá? Então ela vai ser dada por isso aqui, ó, é a mesma equação, é aquela mesma equação de carga. Porém, nós teremos agora aqui, ó, uma VI. Que vai ser esse VI? Vai ser a tensão inicial no capacitor, tá, pessoal? Então, tensão inicial no capacitor, tá certo? Se a tensão for zero, você vai ter que o VC vai ser igual a VF vezes 1 menos E elevado a menos T sobre tal, tá? Então, aqui o livro colocou errado, tá, pessoal? Aqui é E elevado a menos T sobre tal. Algum erro de digitação aí. O capacitor visto na figura, tá aqui o capacitor, tem uma tensão inicial de 4 volts, né? Então tem VI igual a 4 volts. Determine as expressões matemáticas para a tensão e corrente entre os terminais do capacitor, uma vez que a chave é fechada. Então, quem vai ser a tensão final no capacitor? Vai ser a tensão da fonte, que é 24 volts, não é isso? Então, uma coisa interessante aqui que nós temos dois resistores, né? E a constante de tempo ela é igual a R vezes C, só que esse R é quem? É o resistor equivalente do circuito, claro. Então nós temos que tirar a resistência equivalente, né? Então aqui no R vai dar R1 mais R2 vezes C, né? Então nós teremos a constante de tempo. Ciclo tal, que seria o tempo que ele carrega completamente, seria esse aqui, ó, 55 vezes esse, que seria 56 milissegundos. E o VC seria igual a VF, ó. Quem é o VF? É a tensão E, né? Tensão E, tá? Então, e o VI? VI é 4 volts, tá? Esse aqui é o VI. O VF igual a E. Então, nós teríamos essa equação aqui de carga, tá? Para tensão em cima do capacitor. Para corrente, nós teríamos essa outra, tá certo? Nós teremos essa outra. Lembrando, corrente igual a E menos VC dividido por R1 mais R2, né? Que a corrente do circuito ela é a mesma, estamos em série. Então, só você aplicar a lei de Kirchhoff, você vai chegar nessa equação aqui, tá? Nessa equação aqui. Que corrente M é essa aqui? Essa aqui é a corrente inicial, tá certo? Corrente inicial, né? Logo, quando você liga o capacitor, a única tensão que ele tem é a tensão de 4 volts, tá? Depois ela vai descarregar. Tá? Então, você vai montar igual a outra equação, porém, você vai ter que usar a lei de Kirchhoff aqui para calcular a corrente inicial, né? Então, o gráfico, olha só a diferença no gráfico. No outro, ele vinha do zero, né? Vinha do zero. Nesse aqui, ele vai vir do 4, ó. Por quê? Porque a tensão inicial dele é 4 volts, tá? E aqui, ó, 5, tal. A corrente vai ser igual ao outro, né? Você só tem que calcular a corrente inicial do circuito. Agora, uma coisa importante para vocês aprenderem é sobre a associação de capacitores, tá? Os capacitores, eles podem ser associados tanto em série como em paralelo, né? Para você entender como é essa associação, você pega aquele seu conhecimento de resistores e você vai inverter, tá certo? Você vai inverter. Como assim inverter? Bom, capacitores em série ou resistores em série, né? Lembrando aí, resistores em série. R1, R2. Como que é a associação de resistores em série? Nós somamos, né? Nós somamos é igual a R1. Isso aqui é em série, né? Então, o que é inverter? O que é inverter?
Quando os resistores em série serão iguais aos capacitores em paralelo, tá? Isso que é inverter, tá? Então, série do resistor é igual ao paralelo do capacitor. Ou seja, aqui o capacitor equivalente, né? O que é o capacitor aqui? Se eu pegar isso aqui e substituir tudo por um único capacitor, tá, pessoal? Um único capacitor. CT. Você vai somar C1. Opa, você vai somar, né? Então isso daqui vai ser a capacitância em paralelo. Então é só usar o pensamento inverso dos resistores. Vocês tendo aquela prática de calcular a sucessão de resistores, pensem inversamente, tá? Ou seja, o que é série para resistor é o método de calcular o resistor série é igual ao método de calcular o capacitor paralelo, né? Então, pensando o contrário, você não vai ter dificuldades com esse assunto, né? Então, aqui, por exemplo, nós teremos aqui que, se a gente quiser substituir isso aqui por um único capacitor, nós teremos que ele vai ser igual. Beleza? E se tiver só dois capacitores em série, né? Se tiver dois capacitores em série, vou botar aqui C1, C2. Dá para fazer aqui aquela regrinha? Dá sim pra gente fazer, ó. C1, C2 sobre... Tá? Então, observem que é o pensamento inverso, né? Então, vejamos aqui um exemplo, né? Aqui eu tenho um circuito no qual nós temos uma fonte de 60 volts e três capacitores em série. Tá? Letra A quer que determine a capacitância total. Então, só é pensar como se fossem resistores em paralelo. Então, nós teremos que a capacitância total será igual a 1 sobre 200, 1 sobre 50, 1 sobre 100, né? O inverso, certo? E nós chegaremos ao valor de 8 microfarad. 8 microfarad. Então, você pode fazer aí do jeito que você já sabe, tá? Que vocês vão ver que nós chegaremos em 8 microfarad, né? Quanto à letra B, a carga em cada placa, tá? Então, observe, isso aqui o que a carga representa? A carga ela está relacionada com a corrente elétrica, tá? Dessa forma, a carga em cada placa será igual em todos os capacitores, tá? Será igual em todos os capacitores. Como que eu vou calcular essa carga? Eu vou utilizar a equação Q é igual a CT vezes V. Então, Q é igual a 400, né? Que é 8 vezes 10 a menos 6 vezes V, que é 60, que é igual a 480 microcoulombs, que é igual a 460 microcoulombs, tá? E essa será a carga em cada placa, tá? Lembrando, nós teremos aqui, ó, mais 480 aqui, menos 480 aqui, mais 480 aqui, menos 480 aqui, mais 480 aqui, menos 480, né? Mais e menos, 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 né? Só que ela é representada, só um valor desse representa a carga, né? Então, dessa forma, qual será a carga total do circuito? A carga total do circuito. A carga total do circuito será a soma de cada, quer dizer, será igual, né? A carga total do circuito será também, né? Letra C, será também, a carga total será também 480 mil. Por quê? Porque eles estão em série. Tá? Estão em série. Circuitos em série, o que acontece? A corrente que passa por eles é igual, né? E a carga está relacionada à corrente elétrica. Se a corrente é igual, a carga é igual, tá certo? E a carga, então a carga total vai ser a soma? Não, a carga vai ser igual, tá certo? A carga total vai ser igual a 480 microcoulombs, que vai ser a carga que está em cada placa. Já aqui eu tenho um exemplo no qual nós temos aqui um circuito em paralelo, tá? Fonte de 48 volts e os seguintes capacitores em paralelo, né? Então, letra A, determine a capacitância. Então,
Se eles estão em paralelo, pensemos em resistores em série. Resistores em série nós somamos. Então nós vamos somar 800 mais 60 mais 1.200. Nós teremos aqui que o capacitor total igual a 2060 microfarad. Determine a carga em cada placa. Então aqui sim nós teremos cargas diferentes, tá? Aqui sim nós teremos cargas diferentes. Então, por exemplo, Q1 é igual a C1 V1. Q1 é igual a 48 vezes milicúlombo. É só você multiplicar. Q2 é igual a C2 V2. E o Q3 é igual a C3 vezes V3, né? 60 vezes 48, nós teremos... E o Q3 nós teremos 1.200 vezes 48. E aqui sim na letra C, nós teremos que calcular a carga total. A carga total será a soma das cargas, porque a carga total ela representa a corrente, representa a corrente em cada um, né? Então cada um nós temos uma carga diferente. Então a carga total será a soma. Dessa forma a carga total será 57 mais 0,6 mais 2,88 mais 38,4. Será 98,88 milicoulombs. Capacitâncias parasitas. Então, as capacitâncias parasitas, elas são resultantes da existência de duas superfícies condutoras relativamente próximas, né? Quando nós temos dois fios próximos, nós temos aqui duas placas e nós temos um espaço entre eles que é o meio de elétrico, né? Meio de elétrico, tá? Se nós temos isso, nós temos um capacitor, mas porém como a área do fio é pequena, nós consideramos essas como capacitâncias, são chamadas de capacitâncias parasitas, né? Elas não são capacitâncias desejadas no circuito. Inclusive, há muitos circuitos eletrônicos que eles têm a utilidade, eles estão ali presentes somente para eliminar o efeito dessas capacitâncias, parasitas, tá certo? Ela vai ser encontrada entre dois fios condutores, ela vai ser encontrada em bobinas, tá? Em bobinas e indutores, que é o próximo assunto que vamos estudar, tá certo? E semicondutores, né? Aqui eu tenho aqui um transistor, então entre cada zona dopada aqui, P e N, nós temos capacitâncias parasitas, tá certo? Nós temos capacitâncias parasitas, tá? Conclusão aqui sobre esse capítulo, dadas essas características importantes de carga e descarga, eles são extremamente utilizados em eletrônica, né? Seguem algumas aplicações, então, telas capacitivas, todo mundo tem celular hoje em dia com tela capacitiva, né? Os touchpads, tá certo? Aqueles touchpads de computador, flash de máquinas fotográficas, o flash ele precisa dar uma luz muito forte em um tempo muito pequeno, então capacitor. O teaser, né? Então aqui o teaser, aquela maquininha de dar choque. Circuito retificadores, né? Que retificam a tensão AC, transformando em corrente DC, né? Corrente AC para corrente DC, né? Circuito de sintonia de radiofrequência. Inversores DC-AC, né? Então inversores DC-AC também, tanto AC-DC como DC-AC tem outras infinidade de aplicações. Então os capacitores estão presentes em praticamente todos os circuitos eletrônicos que vocês forem estudar. Então com isso ficamos por aqui. Forte abraço e bons estudos.